Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa aula de escatologia. Meu nome é Alex, sou evangelista na obra de Deus, tenho formação completa em teologia reformada. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, acerca das visões do milênio. Nós temos aqui a visão pré-milenista, pós-milenista e a milenista. E de acordo com cada posição escatológica acerca do arrebatamento, nós temos uma visão acerca do milênio. Bom, o milênio ele está descrito em Apocalipse capítulo 20. Você pode abrir aí comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos e os que se assentaram sobre eles. Foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinais na testa e nas mãos. Reviveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Meus irmãos, nós temos aqui em Apocalipse capítulo 20, nesta leitura, a referência aos 1000 anos que, dependendo da posição escatológica acerca do arrebatamento, nós vamos ter uma visão acerca do milênio. Então, exemplo, nós temos aqui quadro, comparações entre as visões cristãs sobre a grande tribulação. Nós temos aqui a visão pré-tribulação, ou pré-tribulacionista, mid-tribulação e pós-tribulação, né? Bom, nós temos aqui a cruz representando a morte e ressurreição de Cristo, né? E nessa visão pré-tribulacionista, nós temos aqui o arrebatamento antes da grande tribulação. Nós temos aqui no 2 a mid-tribulação, mesma coisa, morte e ressurreição de Cristo, inaugurando a era da igreja. Nós temos aqui o início da grande tribulação e o arrebatamento, né, no meio dessa grande tribulação. Por isso que é mid ou meso-tribulacionista. E nós temos aqui o pós-tribulacionista, mesma coisa. A crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E desde a ressurreição de Cristo até a parousia, que é a única vida de Cristo, que é a segunda, porque a primeira nós temos aqui na morte e ressurreição dele, quando ele se fez carne, ele veio a primeira vez aqui, se fez carne, né, morre e ressuscita. E a segunda na parousia, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Pois bem, meus irmãos, bom, nós temos aqui a visão pré-milenista e nós temos aqui a visão pré-tribulacionista dispensacionalista. O que nós temos que entender? Devido ao gênero literário do livro de Apocalipse, nós temos várias interpretações acerca do milênio. Bom, o Apocalipse nós entendemos que ele se interpreta simbolicamente, metaforicamente, mas também nós temos as cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Então, o gênero literário de Apocalipse não é só um, mas ele é carta, é profético, entendeu? Ele revela e também podemos interpretar algumas passagens metaforicamente. Devido ao gênero literário do livro de Apocalipse e algumas posições escatológicas, nós temos várias posições acerca deste milênio descrito aqui em Apocalipse capítulo 20. Bom, nós temos aqui a visão pré-tribulacionista, né? Essa visão é a mais conhecida entre as igrejas, né? Principalmente dentro das igrejas pentecostais, devido ao avanço e à proliferação das igrejas pentecostais. Nós temos mais irmãos que conhecem essa doutrina, né?
Essa doutrina aqui do pré-tribulacionismo dispensacionalista tem mais ou menos 200 anos dentro da igreja, né? Nelson Darby difundiu essa doutrina que a igreja seria arrebatada aqui secretamente, né? Scofield, posteriormente, depois de Nelson Darby, em sua Bíblia, também fortaleceu essa visão que a igreja seria arrebatada secretamente, que, segundo a história, né, me parece uma moça chamada Margaret MacDonald teve um sonho que a igreja ia ser arrebatada, e Nelson Darby adotou para si essa visão, esse sonho que ela teve, e difundiu logo mais tarde, né, posteriormente, Scofield fortaleceu essa visão. Então nós temos aqui, exemplo, a visão pré-tribulacionista dispensacionalista. Nós temos aqui a primeira vida de Cristo, morte e ressurreição, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Jesus morre e ressuscita, ressuscita porque ele é a primícia da ressurreição, inaugura o tempo, né? Quando Jesus ressuscita, ele inaugura o período da ressurreição de todos os santos, de todos os salvos. Então nós temos aqui a era da igreja. Então nessa visão pré-tribulacionista, nós temos aqui o arrebatamento secreto, que está lá, que é usada a passagem, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18. Nós temos aqui, né? Não quero, irmãos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que já morreram, né? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus o tomará a trazer com ele. Dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, essa vinda eles encaixam aqui no arrebatamento secreto. Versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, ou seja, Jesus vem aqui, nós não pisamos na terra, e voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressurgirão primeiro. Então nós temos aqui, né, a ressurreição, que é o arrebatamento. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é usada aqui essa passagem de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13 ao 18, né? Porque eu esqueci de ler o 18, está escrito assim: portanto, consolai-vos uns com os outros com essas palavras. Então é usado aqui 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, para nos informarmos que teremos um arrebatamento secreto, entendeu? Só que aqui não fala do arrebatamento secreto, aqui fala do arrebatamento, mas não fala que é secretamente, entendeu? Mas essa visão pré-tribulacionista, ela propaga essa mensagem, que o arrebatamento será secreto, né? E quando a igreja é arrebatada aqui, né, é usado 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que a igreja arrebatada vai para o tribunal de Cristo, receber o seu galardão e passa 7 anos borda do cordeiro. Depois volta em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é a parousia, né? Então, o que é que acontece? Nessa visão pré-milenista, de fato, é ensinado essa doutrina escatológica, né, acerca do arrebatamento e do milênio. Então, o que acontece? Jesus volta antes do milênio, né? Jesus volta antes do milênio, entendeu? Para arrebatar a igreja, entendeu? E quando ele vem na parousia, inicia depois da volta, né, de Jesus, Apocalipse 20, 1 ao 6, para iniciar o quê? O milênio, né? Jesus vem, entendeu? Deixa eu melhorar aqui. Bom, deixa eu colocar aqui em cima. Opa. Vamos aqui. Jesus ele arrebata a igreja, depois ele volta na parousia, e aqui ele amarra Satanás, Apocalipse capítulo 20, porque Apocalipse capítulo 20, nessa visão aqui, a interpretação que os dispensacionalistas, tribulacionistas usam é literal, né?
Apocalipse 22, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então eles creem que aqui, na parousia, né, que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a vinda dele que é parousia, né, que está a palavra em grego, nós temos aqui Satanás sendo amarrado, entendeu? Para iniciar este milênio literal, que é o quê? Que é o pré-milenismo. Jesus volta antes do milênio, né? Para o quê? Para iniciar este milênio. Por quê? Porque aqui Jesus só vem o quê? Secretamente, não pisa na terra. Então não é considerado que ele pisou na terra, né? Ele só vê o quê? Nos ares, arrebata a igreja secretamente e volta para o céu. Então a igreja é arrebatada para passar 7 anos lá no céu, enquanto aqui acontece na terra a tribulação para aqueles que não se converteram, né? Então nós temos aqui assim, a volta de Cristo depois dessa tribulação para iniciar o milênio. Por isso que essa visão pré-milenista aqui se encaixa na visão pré-tribulacionista dispensacionalista. Jesus volta antes do milênio, né? Deixa eu colocar aqui agora. Vai ficar melhor assim, né? Jesus volta antes do milênio, justamente Apocalipse 19, do 11 ao 16 e 20 ao 6, né? Para o quê? Para iniciar este milênio. Ele volta antes para iniciar, entendeu? E o período é literal, de 1000 anos, Apocalipse do 1 ao 7, entendeu? Então nós temos esse período aqui, literal, né? Período literal de 1000 anos. E Satanás é preso, né, nesse período desses 1000 anos para não mais atormentar as nações, para não influenciar ninguém ao engano, entendeu? Porque entende-se que desde o início, desde a queda de Adão até agora, Satanás está solto. E aqui ele é amarrado, né, nessa visão pré-tribulacionista. Lembrando que não existe só uma visão, meus irmãos. A intenção desse vídeo, é claro que resumidamente, é só lhe dar um pouco de entendimento. Porque esse assunto aqui é vasto, são muitas visões escatológicas. Então nós temos aqui a visão pré-milenista se encaixa aqui, o milênio literal, né? Satanás é impedido de agir justamente, né? Ele não tem força para agir, porque ele é amarrado, né? E Cristo governará, entendeu? Cristo governará, né? Durante esses 1000 anos, né? Será o reinado físico, Apocalipse do versículo capítulo 20, 6, 4, né? Do versículo 4 a 6. Nós temos aqui também outra referência bíblica, Isaías 65, 17 ao 25, entendeu? E Jerusalém será a capital, porque ele veio o quê? Para reinar em Jerusalém. Né? Jerusalém será a capital. Então nós temos aqui o pré-milenismo. Então quando as pessoas falam o seguinte, eu sou pré-tribulacionista, você pode ter certeza que acerca do milênio, descrito em Apocalipse capítulo 20, ele é pré-milenista, né? Porque é interpretado que literalmente que teremos um milênio literal. Nessa visão aqui, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Nós temos também o pré-tribulacionismo, né? Que é o pré-milenismo histórico também. Nós temos essa visão também. Então, nós temos também, igreja, a próxima visão, que é o pós-milenismo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O pós-milenismo. Vamos ver aqui. Perdão. Tá aqui, peraí. Nós temos também o pós-milenismo. Bom, aqui. Bom, nós temos aí o pós-milenismo, né? Que é outra visão escatológica. Nesse pós-milenismo, o que acontece? Bom, nós temos aqui a mesma coisa. Morte e ressurreição de Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era presente, ou seja, desde a morte e ressurreição de Cristo, nós temos a era da igreja, que é esse tempo de graça, de conversão, onde nós somos convertidos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Nessa visão pós-milenismo,
eles ensinam que não é um milênio literal, é simbólico, ou seja, já estamos vivendo esse milênio, só que esse milênio ele está no coração de cada cristão, que esse reino está no coração de cada cristão. E ensina-se que Jesus só voltará depois que o mundo alcançar um apogeu de glória, de conversão acerca do cristianismo. É usado nessa visão, é usado nesta visão, deixa eu botar aqui, Mateus 24, nós temos a referência bíblica, olha só. Mateus 24, 14. Se você pode ler aí comigo. Isso aqui é um estudo bíblico, meus irmãos. Não liga aí como está saindo o vídeo, não. Que a intenção é que você aprenda. Que todos aprendam. Mateus 24, versículo 14, está escrito assim: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então eles creem que, de acordo com o Apocalipse aí, Mateus 24, né? Mateus 24 aqui, 14, né? Teremos aí uma conversão basicamente de 99% de todos os habitantes do mundo nessa era presente, né? E após essa conversão em massa, aí sim Jesus vem. Aí eles falam, o mundo ficará melhor, né? O evangelho crescerá, avançará, a cristianização gradual do mundo, porque eles aplicam Mateus 24, versículo 14. Aí nós temos aqui, inicia-se com a vida de Cristo, ou seja, sim, o verbo se fez carne e habitou entre nós lá no primeiro século. Não é literal, é simbólico, porque no pós-milenismo, né, eles creem que esse reino está no coração do cristão. O evangelho será pregado a todas as nações, porque eles creem na conversão de todas as nações. Coisa que não bate, porque o próprio Paulo falou sobre apostasia, né? Que viria apostasia. Ele escreve a Timóteo que nos últimos dias espíritos enganadores, né? Enganarão a muitos. Então, essa visão aqui também é refutada por vários textos bíblicos. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então não tem como. Nós temos aí uma conversão de todos os habitantes, porque aqui Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, que viria o quê? Apostasia, né? Mas eles pregam, né, que é uma realidade presente, o evangelho será pregado em todas as nações, a igreja cresce com a pregação, entendeu? Perto de Jesus voltar, a maioria das pessoas serão salvas. É isso que eles pregam, né? Nessa visão no pós-milenismo, né? Aí nós temos aqui as referências bíblicas, né? Se você quiser anotar, está aí, ó. O evangelho será pregado em todas as nações, aqui, ó. Mateus 24, 14. A igreja cresce com a pregação, Atos 1, 8, né? E sereis as minhas testemunhas, né? Como disse sobre vós o Espírito Santo. Então eles não creem que virá uma grande apostasia. Só que os textos bíblicos nos mostram uma grande apostasia, né? Aí nós temos aí uma referência a Atos, capítulo 1, né? Versículo 8. Mas recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Bom, e eles creem também, a igreja cresce com a pregação. Perto de Jesus voltar, a maioria das pessoas serão salvas. Olha só, eles creem que, né, o evangelho vai salvar muita gente. O mundo irá melhor com a pregação do evangelho. Bom, coisa que está sendo o inverso, né? O evangelho está sendo pregado, mas agora em 2026 o evangelho está sendo proibido em muitas nações. Então, é algo contraditório, mas nós temos essa visão pós-milenista, né?
E agora vamos falar sobre o amilenismo. Bom, já está aqui, né? Nós temos aqui o amilenismo, né? Começa após a ascensão de Cristo. Nós temos aqui, ó, primeira vinda de Cristo, né? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E como eu expliquei no início do vídeo, o milênio aqui é simbólico. Ele começa quando Cristo ressuscita e vai até o surgimento do anticristo aqui. Ou seja, nessa visão amilenista, né? Porque a milenismo significa o seguinte, milênio não literal. O A aqui é negação, significa a, não, a de negação, não milênio literal, mas sim um milênio simbólico, né? Ou seja, já estamos vivendo esse milênio que compreende o seguinte, que inicia-se quando Jesus ressuscita, né? Jesus ressuscita e solta, ressuscita, amarra Satanás. Nós vamos ler o texto aqui agora. E solta quando ele permite o quê? O surgimento do anticristo, né? Nós temos aqui, ó, começa após a ascensão de Cristo, Apocalipse 20, do 1 ao 6, a interpretação é espiritual, ou seja, nós cremos o seguinte, que quando quando é aplicado aqui Apocalipse 20, do versículo 1 ao 6, é aplicado aqui quando Jesus ressuscita. Olha só, vamos ler primeiro Colossenses, para nós entendermos algo aqui. Colossenses capítulo 2, no versículo 14, está escrito assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, expondo publicamente ao desprezo, e dele triunfou na cruz. Ou seja, aqui nós temos claramente Jesus humilhando Satanás quando ele ressuscita. Por isso que Jesus falou, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Antigamente o inimigo tinha domínio sobre todas as nações. Agora não. Nessa visão aqui milenista, tanto que também se encaixa com a visão pós-tribulacionista, né? O arrebatamento depois da grande tribulação, Jesus amarra, reduz o poder de Satanás. Então Apocalipse capítulo 20 é aplicado aqui na ressurreição de Cristo de forma simbólica, né? Ou seja, devido ao gênero literário de Apocalipse. Então, nessa visão milenista, cremos que, deixa eu aumentar aqui, ó, Jesus ressuscita, amarra, despoja Satanás, humilha Satanás publicamente, Colossenses capítulo 2, você pode ler do 14 ao 15 para ficar melhor. Então, por que ele faz isso segundo essa visão milenista? Para o avanço do evangelho, o período de pregação do evangelho. Porque se ele não reduzisse o poder de Satanás, porque o que se entende? Quando nós lemos aqui Apocalipse capítulo 20, ó, ele prendeu o dragão, Apocalipse 22, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Nós entendemos que essa amarração aqui é que Jesus reduziu o poder dele, ou seja, Satanás só vai aonde Jesus permite. Então, reduzindo o poder dele, a igreja agora pode avançar no período da pregação do evangelho. Então, esse é o sentido desse milênio simbólico. Então, se ele amarra aqui, e está escrito que devido a essa amarração de Satanás se inicia-se o 1000 anos, então nessa visão é aplicada aqui simbolicamente Apocalipse capítulo 20, né, do versículo 1 ao 6. Então aqui começa o milênio, ou seja, lá no primeiro século, quando Jesus ressuscitou, falou, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, humilhou Satanás publicamente, como está descrito em Colossenses 2, 14 ao 15, entendeu? Principalmente no versículo 15, então inicia-se aqui um milênio simbólico, né? Então, desde o primeiro século, desde a ressurreição de Cristo até agora, nessa visão amilenista, nós estamos o quê? No milênio simbólico, já estamos vivendo esse milênio, ou seja, não é literal como as outras interpretações. E quando esse milênio, ele acaba? Quando o anticristo se manifestar, nós temos aqui agora, né? Essa é a visão milenista, que se encaixa aqui, ó.
Nós temos o pré-milenismo, pós-milenismo e amilenista. Só que cada interpretação sobre o milênio tem que encaixar numa visão escatológica acerca do arrebatamento. Ou seja, nós temos aqui a visão amilenista e o arrebatamento depois da grande tribulação. Ou seja, pós-tribulacionista, né? E acerca do milênio, amilenista. O que acontece? Nós temos aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 em diante. Pois já o mistério da justiça opera somente a um que agora o detém até que seja revelado. Então será revelado o iníquo, que seja afastado, né? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Versículo 9. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ou seja, quando o anticristo se manifestar, nessa visão aqui, a milenista, Satanás ele é solto, porque ele foi amarrado aqui, ó. Foi reduzido o poder dele. Foi destruído, né, a sua liberdade. Foi reduzido, né? Então, nesse momento aqui, ele é amarrado e nós estamos vivendo esse milênio aqui. Quando surgiu o anticristo, Satanás é solto para agir na vida do anticristo. Entendeu? Então, nessa visão aqui, a milenista, pós-tribulacionista, a igreja ainda não foi arrebatada. E porque o anticristo surge aqui, e Satanás é solto para agir na vida do anticristo, para iniciar-se o quê? A grande tribulação. Entendeu? Porque nessa visão aqui, é aplicado o seguinte, a vinda de Cristo só é uma vida só, né? Não é como a visão pré-milenista, não. Nós temos aqui exemplo aqui, ó. Opa, deixa eu deixar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Perdão. Nós temos aqui uma diferença, igreja. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Lá em Mateus, no capítulo 4, é ensinado, né, para a gente. Mateus 24, perdão. Entendeu? É entendido-se que nessa visão aqui não há distinção entre igreja e Israel, não. Quem se converteu aqui é a igreja, até a volta de Cristo. Então, é aplicado também o texto de Mateus 24, né? Versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o final do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, as quais ajudarão os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, de uma extremidade à outra. Ou seja, esse ajuntamento aqui dos anjos, recolhendo os eleitos, é o arrebatamento, nessa visão amilenista pós-tribulacionista. Porque não se faz diferença da vinda e da parousia, ou seja, é uma vez só. Então nós temos aqui exemplo, essa diferença, né, do amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Deixa eu ver se eu consigo botar outra imagem aqui para vocês a respeito da visão pré-tribulacionista. Bom exemplo. Não, você não. Deixa eu ver se eu acho aqui, igreja. Só um momento.
Ó, exemplo aqui. Acho que essa aqui vai dar para vocês entenderem. A primeira aqui, ó. Ó, a segunda aqui. Nós temos aqui, ó, pré-tribulacionismo. Deixa eu ver se eu encontro outra aqui que fica melhor. Pronto. Bom, nós temos aqui a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista. Bom, olha só. Na visão pós-tribulacionista milenista, Jesus vem e ressuscita, beleza, inicia a era da igreja. Só que aqui ele amarra Satanás, nessa visão milenista aqui, né? Que o milênio é simbólico, o pós-tribulacionismo, perdão, a visão pós-tribulacionista a milenista. Então aqui Jesus amarra Satanás para iniciar o quê? Este milênio. Já na visão pré-tribulacionista, não. Satanás é amarrado aqui, ó. Entendeu? Para iniciar o milênio aqui, ó a diferença. No amilenismo, Satanás é amarrado quando Cristo ressuscita. No pré-tribulacionismo dispensacionalista, Satanás é amarrado quando Jesus volta em sua parousia, né? Que já é o quê? A segunda vinda dele, né? Que é a segunda vinda dele, entendeu? Porque a primeira vinda ele vem aqui secretamente, não sei se você... Deixa eu aumentar aqui, vamos lá. Ele vem aqui, ó, secretamente, arrebata a igreja secretamente, ó, arrebatamento, ó, secreto, só a igreja percebeu e foi arrebatada. A igreja vai para o céu, os que não foram arrebatados ficam aqui 7 anos, reinado do anticristo, entendeu? É aplicada às 70 semanas de Daniel, que tem várias interpretações também. Aí nós temos aqui, ó, conversão dos remanescentes de Israel, templo reconstruído, sacerdócio e sacrifícios rituais restaurados. Então eles creem que aqui o judaísmo volta, né, com a sua força plena. Aí depois que a igreja está lá no céu, depois de 7 anos, aí ele vê que na parousia, que é na revelação dele, então, nessa revelação, ele vem para destruir, entendeu? Amarrar Satanás, né? O anticristo é destruído também, entendeu? Aí o anticristo e o falso profeta é jogado no lago de fogo e enxofre, aqui, entendeu? E Satanás é amarrado. Também aqui nós temos a batalha do Armagedon, né? Entendeu? É amarrado para quê? Para iniciar-se aqui os 1000 anos, porque Satanás está preso, então nós temos aqui 1000 anos literais. Então é diferente da outra visão. Os irmãos não se preocupem, porque eu sou um pouco gago também, tá? Por isso que muitas vezes eu falho aqui na minha fala, mas estou me esforçando. Bom, deixa eu só aumentar aqui. Então, olha só a diferença. Então, nesta visão aqui, pós-tribulacionista a milenista, ó, o arrebatamento é depois. E na visão pré-tribulacionista dispensacionalista, o arrebatamento é antes da tribulação. Olha só. Deus arrebata a igreja para ver a tribulação. Na visão pós-tribulacionista, a igreja passa pelo arrebatamento e Jesus só vem uma vez. Ó, ressurreição dos mortos. Deixa eu aumentar aqui agora, né? Olha só. Ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, né? Que é aplicado 1 Coríntios no capítulo 15, do verso 50 em diante. Entendeu? Estaria aqui fazendo a leitura, 1 Coríntios, né? Que é o arrebatamento. Por que se fala que é pós-tribulacionismo? Então, o arrebatamento é depois da grande tribulação. Aqui. Ó, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Aqui, ó. No caso seria aqui, ó. Olha só. Onde a setinha está se movendo aí, ó. Segundo a vida de Cristo. Porque a primeira foi aqui, morte e ressurreição. Ressuscita, amarra Satanás. Satanás é preso. É aplicado Apocalipse capítulo 20 de modo simbólico. Então, simbolicamente, já estamos vivendo esse milênio. O milênio acaba aqui onde Satanás é solto. E inicia-se a grande tribulação, né? 3 anos e meio aí de falsa paz, o anticristo se manifesta, começa a perseguir a igreja. Esses tempos aqui é abreviado, está descrito nos evangelhos, estarei também fazendo a leitura. E nós temos aqui a segunda vida na parousia, né? Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde está escrito vinda, no original é parousia, né? Então nós temos aqui, olha só.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptível, e nós seremos transformados. Pois convém o que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então nós temos aqui, ó, no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão. Então, nessa ressurreição aqui, é o arrebatamento. E também a vitória de Cristo sobre o quê? É a guerra de Gog e Magog. Entendeu? Nessa visão aqui. Por isso que nós temos que pós-tribulação, pós-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento é depois da grande tribulação. E a milenista, porque o milênio que já estamos vivendo e é simbólico, né? E por que nessa tribulação será abreviado esse tempo? Porque está escrito na palavra de Deus. Vamos aqui para os evangelhos. Mateus 24, 22. Aqui, ó, olha só. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Olha só. Se aqueles dias não fossem abreviados. O que é abreviar? Quando você vai escrever um nome muito grande, você encurta, né? Você abrevia. Ou seja, ele vai encurtar aqueles dias. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que é a igreja. Porque nessa visão aqui não faz diferença, distinções entre igreja e Israel, não. Igreja é igreja. Se converteu a Cristo, é a igreja. Sendo judeu, romano, independente da sua nacionalidade. Então nós temos aqui essa visão amilenista. Então é diferente da visão pré-tribulacionista, né? Deixa eu ver se eu ponho aqui o pós-milenismo, né? Aqui também é outro quadro comparativo também, né? Mas a intenção desse estudo é só para que você entenda essas visões, meus irmãos, e vocês não fiquem perdidos, né? Quando muitos falam assim, eu sou pós-tribulacionista milenista, eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista pré-milenista, eu sou pós-milenismo, eu sou amilenista. Então, essa é a intenção desse estudo, né? Nós temos aqui ó, diferentes interpretações acerca do arrebatamento e milênio também. Bom, vamos lá, olha só. Nós temos aqui ó, morte e ressurreição de Cristo. Era da igreja, nós temos aqui ó, segunda vida, o arrebatamento, milênio literal, né? No pré-milenismo, pré-tribulacionista, nós temos aqui morte e ressurreição de Cristo, arrebatamento secreto, grande tribulação, milênio literal. O pós-milenismo, né? E o amilenismo. Então nós temos essas diferenças acerca do milênio. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, o que nós temos que entender? É que há várias interpretações acerca deste milênio. Então, uns é pré-milenista, outros é pós-milenista, outros são amilenista. Por isso que nós vamos ver na internet várias discussões acerca do milênio, do arrebatamento. Mas isso não é motivo para ninguém brigar, não. Hoje as pessoas estão brigando. Nossa! Gente, o importante é que todos estão em Cristo Jesus. Sem Cristo ninguém é salvo, não. Independente se você vai ser arrebatado antes ou depois, se já estamos vivendo o milênio ou não, isso não é motivo para ninguém brigar na internet. Vamos parar de briga, né? Então eu espero ter esclarecido um pouco
dessas visões escatológicas para vocês. Siga o meu canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like, né? E que Cristo, né, possa abençoar cada um. Até o próximo vídeo.